Nação do Mengão, o Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar, o link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, Nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Simbora para mais um resenha aqui no Coluna. E ó, já pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sineta de notificação. E claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Aliás, membro não, que aqui no canal não tem membro, né? Só no outro. Então, esquece a parte do membro. Mas ó, QR Code aqui na tela, você pode votar no Coluna do Fla no prêmio IBEST 2023. A gente está concorrendo na categoria Esporte. Então, vote na gente. Começando aqui, aquele boa noite. Grande Petit, meu amigo, saudações, buenas noites. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário. Tamo junto e misturado. Valeu aí, Leandro, na produção e toda a galera aí do chat. Saudações rubro-negras. Mestre Nasa, boa noite. Vamos dar aquela reverência ao mestre Nasa aqui, né? Saudações rubro-negras, seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite, poeta, saudações rubro-negra, meu parceiro Paulo Henrique Petit Poá e o nosso gigantesco Leandro Ledo, tamo junto e misturado, e a rapaziada que tá junto com a gente, né? Muito boa noite, vamos sextar. Já tô sextando, inclusive, tô tomando um remedinho, o médico mandou eu beber com controle, aí, porra, eu tô, né, ó, tô aí, Petit. Tô bebendo com controle. Então, no comando da carrapeta, nosso... E aí, Leandro, Ledo. Isso é um elogio? Pô, cara, o Ledo tem cara de brabo, né? A gente tava querendo ameaçar aí um pessoal, pô, e a gente tá querendo mandar o Ledo, né, pra falar, meu irmão, olha só, se tu não fizer essa parada aí, porra, tu vai aparecer com a boca cheia de formiga, hein? Sabe quantos que já atravessaram o meu caminho e estão no cemitério? 2, parceiro. Todos 2 são coveiros. Arrumei emprego pros caras. Então tá aí, ó. Já. Agora a gente tem vinheta também aqui pro resenha. Deixa eu chamar a vinheta e na volta de dar aquele salve pra galera que tá aqui no chat. Vai lá, produção. E aí, Leandro? Então, ó, dando aquele salve aqui pra galera que tá no chat, Yuri Reis, buenas noites, poeta Túlio, Roberto Nazário Petit. A produção já colocou aqui também no chat o link para você ir lá para o prêmio IBEST, votar no Coluna do Fla. Thiago Mendes, Alisson Silva, cheguei agora daquele jeito, fraturando meu dedo no like. Aí pode fraturar, né? Porque tem que dar o like hoje, dar o like amanhã, então deixe seu like. Bom, hoje a gente vai falar bastante aí sobre números, recordes, né? Temos também informações atualizadas sobre o nosso querido Bruno Henrique. Cebolinha também fazendo uma análise da temporada do Flamengo, as estratégias do Sampaoli e mercado da bola, renovação do nosso querido Gabigol. Bom, vamos começar aqui, né? O Flamengo tem os 3 principais artilheiros do novo Maracanã no atual elenco, veja ranking. Então vamos ao ranking, né? Top 5 aqui, pós-reforma, vai lembrar, né? E sempre bom ressaltar que o maior artilheiro da história do Maracanã, de todos os tempos, se chama Arthur Antunes Coimbra, né? Com 334 gols marcados. Qual o apelido desse jogador aí? Que eu não conhecia ele bem, não. Ele tinha apelido? Tinha apelido, o pessoal chamava ele de Zico, de Galinho de Quintino, essas coisas assim. Esse jogador aí, fraquinho. Ó, e o top 5 aqui do novo Maracanã traz o Gabigol, né, com 75 gols, sendo 3 pelo Santos e 72 pelo Flamengo.
Em segundo lugar, o Pedro, 66 gols, sendo 11 pelo Fluminense e 55 gols pelo Flamengo. Em terceiro lugar, Bruno Henrique, com 49 gols, sendo 1 pelo Santos e 48 pelo Flamengo. Em quarto, Fred, com 45 gols, sendo 3 pela Seleção Brasileira e 42 pelo Fluminense. E sim, em quinto lugar, Germancano, com 38, né, sendo 2 gols pelo Vasco e 36 pelo Fluminense. A gente vai analisar isso aqui. Aí primeiro eu quero fazer aqui, trazer isso aqui dá para desdobrar em várias coisas. O primeiro recorte é que a gente vê o Gabigol como artilheiro e como o Gabigol, né, se mostra gigantesco. Posso colocar o Pedro também, porque o Pedro ele surge, né, no profissional do Fluminense já há alguns anos com o Maracanã reinaugurado. O Gabigol, ele até 2019 ele só tinha atuado lá pelo Santos, né? Então ele jogou muito menos. E de todos a mesma coisa o Bruno Henrique. E de todos esses jogadores, o Fred é o que mais tem ali jogos, tem absoluta convicção nesse novo Maracanã. E aí mostra a grandeza do Gabi, né? Mesmo aí 4 anos no Flamengo, antes, né? Vai lembrar, antes no Santos ele só tinha marcado 3 gols. E o cara tem aí 72 gols em 4 anos de Flamengo. E aí, Petit, mostra a grandeza do Gabigol, do Pedro também, da sua qualidade, né, atuando pelo Flamengo, e do próprio Bruno Henrique, né? Do próprio Bruno Henrique, todos eles artilheiros, mostrando como esses jogadores são importantes, como eles são letais, né? E isso também acho que vale colocar no aspecto desse futebol moderno, de serem talvez aí, pelo menos nos últimos 4 anos, os maiores jogadores do futebol sul-americano. E isso mostra também, né, como o Flamengo acertou, né, na contratação dos dois juntos. Que eles, pelo Santos, Bruno Henrique e Gabigol, eles já faziam muitos gols, né? E o Flamengo, acho que foi bem inteligente, né, da parte do Flamengo dessa vez, que o Flamengo foi lá e contratou o arco e a flecha, né? Não contratou só a flecha ou só o arco. O Flamengo foi lá e trouxe os dois que fizeram aí uma grande diferença, né? O Gabigol, falar do Gabigol, né, é muito fácil, né? O Gabigol, artilheiro de tudo, campeão de tudo, fez muitos gols, alguns gols lindos. Eu lembro daquele gol contra o Santos, né, no Maracanã, que, por exemplo, foi um dos mais lindos, que ele encobre o goleiro. Eu estava no Maracanã esse dia, gol lindo. Gol de voleio contra o Grêmio. O gol contra o Corinthians também, que ele chapa no pé da trave com o Cássio gigantesco. Então, esse cara aí tem que respeitar, né? Alguns não gostam, né? Tem uns que preferem o Dimba, tem alguns que preferem aí o Negreiros, que merecem, né, esse tipo de jogador. Né? Não merece ter um cara igual o Gabigol. Tem alguns torcedores que, infelizmente, não merecem. Mas o Gabigol, ele pode ser o que for, mas ele é sinistro. Ele é brabo e ele é o maior centroavante, na minha opinião, né, da história do clube. Não estou falando que ele é o maior do jogador, não. Mas centroavante, acho que não passou um centroavante maior que ele ainda dentro do Flamengo. Lembrando que o maior, às vezes, também não é o melhor. Tem uma grande diferença aí, né? Porque o Flamengo passou grandes atacantes, passou o Romário, passou o próprio Imperador, e o Gabigol superou todos esses caras de dentro do Flamengo, na minha opinião. Então, tem que respeitar o Gabigol dentro do Flamengo. O cara realmente parece que quando ele estava na barriga da mãe dele, um profeta falou: você vai nascer e vai jogar no Flamengo. Eu estava aqui zapeando agora o Twitter e me deparei com uma postagem, na verdade é uma resposta a uma postagem de um torcedor do Palmeiras. Deixa eu ver se ele é influenciador digital, alguma coisa. Sei que parece ser um torcedor comum aí do Palmeiras. E ele colocou 2 fotos. Produção, eu posso compartilhar a tela com isso aqui? Só para contextualizar aqui para o Nazário. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Se a produção puder aceitar aí. Estou compartilhando a tela. E esse torcedor do Palmeiras, ele coloca 2 fotos do Gabigol, que são... Coloca aí, produção. Autoriza a produção. Ih, rapaz, PC deu tela azul. Tá, beleza.
Então, assim, vou explicar aqui. Esse jogador foi lá e botou assim, eu penso muito nisso. E o que ele pensa? É o Gabigol no Palmeiras. São 2 imagens do Gabigol conversando com o Abel Ferreira. Uma é uma imagem desse ano e outra uma imagem de 2021. E aí veio um torcedor do Flamengo e comentou em cima. Falou assim, muito bom que o movimento de odiar o Gabigol, agora que ele está sendo criticado pela torcida, se transformou em movimento de que quero ele no meu time. Já vi tricolor e agora palmeirense. No fim, só estão admitindo que todos sabiam. Todos querem um homem, sem exceção. E aí, eu acho que isso vai mostrando também um pouco de que na crítica não, a perseguição que estão fazendo com o Gabigol, isso eu tô falando dos flamenguistas. O cara do outro time, o cara não gostar do Gabigol, falar dele é totalmente natural, porque além do Gabigol meter gol em todo mundo, e de muito desses 100 e tantos gols que ele tem pelo Flamengo, ele é um cara provocador, ele é um cara que é debochado, então o torcedor do outro time fica pé da vida com ele. Mas e essa geração, Túlio, ela não está preparada para isso. Essa geração, ela foi preparada para outra forma, eu vou usar a palavra que tu fala, é a nutelização do futebol. O que a gente se acostumou a ver com Paulo Nunes, com Viola, com Marcelinho Carioca, com Finado Gaúcho, com o próprio Romário, com esses caras que fazia a alegria do futebol brasileiro, o Edmundo com suas provocações, com suas brincadeiras, e por falar a verdade, né, essa galera mais nova que a gente não viu. Então eles transformam tudo, né, numa grande bola de neve. Um torcedor que vai pro estádio, né, para vaiar o Gabigol, igual eu vi no Engenhão, sair do Engenhão indignado. Torcedor do Flamengo vaiando o Gabigol no Engenhão, essas coisas todas, na minha opinião, é um absurdo. Claro, você fazer uma crítica construtiva para ajudar ele a ajudar a gente é uma coisa. Agora, uma crítica destrutiva, né, no intuito de arrebentar o cara, eu acho uma grande covardia, porque esse cara aí, o que ele ganhou pelo Flamengo é brincadeira. E tem gente aí, Túlio fala muito isso, né, que gosta de jogadores que não deram nada pra gente e que foi que esculacharam com o manto sagrado. Essa é a grande verdade. Tem um monte aí, Tem um monte aí, né? O Túlio sabe mais do que eu, que o Túlio vive dentro do Flamengo. Tem um monte aí que fala que vocês acham ídolo, que o torcedor acha um ídolo, e não é. E sacanearam o Flamengo por debaixo dos panos. Engraçado, né? Eu tenho certeza até que muitos torcedores de outros times endossam esse movimento aí contra o Gabigol, porque, na verdade, eles querem um jogador como o Gabigol no time deles. Quem não lembra, gente, aqui, lógico, é um contexto um pouco diferente do Gabigol, mas quando começaram a falar que o Pedro... o Pedro não pode ser reserva no Flamengo, coitado do Pedro, tem que sair do Flamengo, hein? Porque, porra, tem que ir pra seleção, não sei o quê e tal... Porque queriam, né? Chegou a ter um jornalista falando que o Pedro tinha fechado com o Flamengo. Aí botou assim, Pedro fechou com o Flamengo, agora Pedro fechou com o Palmeiras, falta só o Flamengo aceitar. E então, assim, a gente vê que a galera entra nessa pilha, e mais uma vez, não é pela cobrança ao Gabigol, não é a crítica ao Gabigol, né? O torcedor ele é extremamente passional, mas nos seus momentos de lucidez, né, Nazário, ele vai fazer a reflexão e olhar e falar assim, porra, cara, beleza, critiquei o cara, ele mereceu naquele determinado momento, mas o Gabigol é um ídolo, assim como o Pedro eu já vejo como ídolo também, assim como o Bruno Henrique, um cara sempre importantíssimo pra gente, e esses números mostrando que todos os jogadores, Gabi e BH chegaram ao Flamengo em 2019 e o Pedro chega no Flamengo em 2020 e já estão ali liderando os três, né? Os três primeiros são os 3 jogadores do Flamengo no top 5 de artilheiros do novo Maracanã. O maior artilheiro do Maracanã, o rapaz chamado Arthur Antunes Coimbra, tal do Zico, ele nunca cogitou ser técnico do Flamengo, nem presidente, justamente pelo seguinte fato. Uma vez, em uma entrevista, ele falou que não suportaria ver a torcida
que aplaudiu o Zico na carreira inteira, o chamar de burro. Assim como fizeram com o Júnior, assim como fizeram com o Jaime de Almeida, assim como fizeram com o Andrade, assim como fizeram com o Carlinhos. Porque, infelizmente, o torcedor rubro-negro, e eu também sou, mas o torcedor rubro-negro, ele, principalmente agora, e aí a nutelização que vocês mencionaram, é muito pertinente esse comentário, porque na época de Renato Gaúcho, Ronaldinho, Romário, Túlio, o Túlio Maravilha, Djalminha, Marcelinho, Viola, o Pantera, aquele Aloísio, essa rapaziada eram os jogadores que aquele Souza que jogou no Flamengo, o Souza, eu me lembro que ele, num jogo contra, salvo engano, foi o Botafogo, que ele faz o gol e ele sai comemorando assim, como se fosse, porra, eu sou matador, que era um matador, fazia gol, e essa é uma gíria do futebol. O cara que faz o gol é matador, é carrasco. E aí foi proibido, aí começou aquela palhaçada, né? Hoje, por exemplo, tem uma palhaçada do jogador que, ele jogou no Palmeiras, aí faz um gol contra o Palmeiras, eu não vou comemorar em respeito à torcida. E a torcida dele não merece respeito? Ele é pago pelo clube que a torcida está aguardando ele comemorar. Não é uma obrigação, mas eu acho que é muita falta de bom senso o cara respeitar o time, o ex-time, a ex-empresa, o ex-empregador, e não respeitar o atual. Então, hoje, a gente tem esse problema. O Gabigol, ele é o cara que tem nada mais, nada menos que 142 gols no Flamengo, de 2019 para cá. De 2019 para cá, ele disputou 17 campeonatos, final de 17 campeonatos, e conquistou 11. Os 11 campeonatos que o Flamengo conquistou de 19 para cá, passa pelos pés do Gabigol. E digo mais, passa pelos pés e com protagonismo em muitas partidas, assim como o Bruno Henrique, assim como o próprio Arrascaeta, né? Então são jogadores que merecem respeito, minimamente respeito. E aí tem essa palhaçada da torcida de dizer que ele tá gordo, ele não faz gol, ele ele tá jogando contra. Outro dia eu vi um podcast que o Diego desabafa, e ele falou o seguinte, e aí foi ele que falou, não foi eu, ele falou que o Vene Casagrande colocou algumas matérias que não eram verdade, e que teve um dia que ele ficou pistola e pegou o microfone e falou lá no Ninho que ele estava fazendo um desserviço, coisa e tal, que ele jamais foi um cara que influenciou o time, o técnico, a diretoria, que ele sempre trabalhou muito, que ele é um cara que tinha liderança porque era respeitado, porque era um cara que respeitava, e foi o que ele falou assim, cara, uma mentira falada 1000 vezes não vai se tornar uma verdade, porque é mentira. Não adianta você falar uma mentira 200.000 vezes que ela não vai se transformar em verdade. Mentira é mentira e acabou. Não tem isso. Então, ele foi acusado de fazer um grupo, ele era o cabeça, não sei o que lá. Então, assim, são desserviços que nós temos para o futebol, que já é muito complicado, né? A gente já tem uma série de problemas para administrar. Então, diante de tudo que a gente vê no Flamengo, ainda tem mais essa palhaçada, essa babaquice do cara falar, o Gabigol, ele tá gordo. Irmão, na boa, ele não tá gordo, dá para ver. Aí, o Gabigol não mete gol em 10 jogos. Beleza. E os 142 jogos, os 142 gols? Outro dia tinha um cara no chat que falou assim, não vamos falar do passado, vamos lembrar do presente. Beleza. Mas hoje a gente a gente hoje tem 11 títulos que conquistamos quando? No futuro? Porra, nós conquistamos no passado. De 2019 para cá, 2019, 2020, 2021,
2022, para mim, é passado, mas esse passado é que está consolidando o presente. Porra, meu irmão. Então quer dizer que amanhã, se a gente ganhar hoje o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, aí daqui a 2 anos, não fala não, porque agora é presente. Então, porra, vou botar um pouquinho a mão na bundinha, botar a bundinha para funcionar, porque é uma questão de bom senso. O cara, ele está sendo, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião e respeito quem não concorde. Mas o Gabigol, ele não tomou a posição, mas ele administrou, assumiu a posição de sair da área, por exemplo, em amor ao Flamengo. Não foi em amor à carreira dele, até porque ele deixou de fazer gol. Ele está se sacrificando para ajudar o Flamengo. Não é para ajudar o Santos, não é para ajudar o Landim, não é para ajudar o Braz, é para ajudar o time. E repito, já falei 200 vezes e vou repetir. Duvido que algum artilheiro do naipe dele, das antigas, ou até qualquer um aí, chega pro Cano e fala assim, Cano, olha só, vamos fazer um negócio, você vai sair da área pro Keno fazer gol, porque a gente precisa ajudar o Keno. O Keno tem que entrar como referência dentro da área. Duvido que ele vá fazer a mesma coisa. E outros, Romário, Ronaldinho, o Luizão, o Gaúcho, o Souza, o Dimba, aquele outro que o cara falava, a rapaziada falava que ele era melhor que o Eto'o, Obina, duvido. O cara está jogando para o time. E se isso não for uma demonstração de respeito, uma demonstração de amor e uma demonstração de coletividade, eu não sei mais o que é. Túlio, deixa eu pegar um lanchinho rapidinho no que o Nazário falou. Nazário e Túlio, a galera que está vendo a gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem muita gente que não joga futebol falando de futebol. Quando eu falo isso, Túlio, não é o cara ser profissional de futebol, não é o cara ser bom ou o cara ser ruim. É o cara praticar o esporte, Túlio. Tem coisas que só quem jogou bola sabe o que está falando. Só quem jogou, só quem pisou na bola, só quem joga uma pelada ou quem joga um jogo apostado, só esses caras sabem. O cara para chegar, mano, e falar que o Gabigol tá gordo, o cara para chegar, né, e falar que o Gabigol está roliço, que o Gabigol não tá correndo, ou ele tá de maldade, ou isso tem aí uma segunda intenção, né, ou o cara nunca pisou na bola na vida dele. O cara não faz uma análise de nada. O cara só vê o seguinte, Túlio, Gabigol não tá fazendo gol. Só isso. Ele só pensa nisso. Não, Gabigol não tá fazendo gol. Gabigol não tá fazendo gol. O que interessa para ele é o gol. Não interessa as assistências. Não interessa a movimentação que mostra. Deve ser uma das maiores movimentações do Brasil ao lado ali do Palmeiras. E os caras não querem saber. Quando você pega isso de um torcedor, realmente a internet diminuiu um pouco do interesse do jovem pro futebol. Não é mais como eu, você e Nazário era. A única coisa que tinha de bom pra gente eram duas coisas. Beijar na boca e jogar bola. Não tinha outra coisa para fazer na nossa época. Hoje não. Hoje a internet deu voz a algumas pessoas que sequer colocou o pé na bola, que não pratica, gosta de futebol, gosta de ver, mas nunca jogou. Aí os caras vêm, cara, fazer comentários absurdos como esse, né, que proliferou. Aí pega um cara, como o Nazário fala toda hora, pega um cara que não pensa, Nazário, um comentário desse entra na cabeça do cara. Pô, o Gabigol tá gordo. Teve não sei se o Túlio viu, cara, teve um jornalista dessas TV fechadas aí, não sei de onde é, ele é muito brincalhão, gosta de brincar, gosta de zoar, e ele foi fazer uma entrevista no Maracanã, e pegou os sósias, pegou uma galera, não sei se você conseguiu ver. E ele olha a pergunta do cara, o Gabigol tá gordo? Quem tá melhor, você ou o Gabigol pro torcedor? Olha a pergunta do cara, meu irmão, olha a pergunta do cara. Então, Túlio, muitos jornalistas, cara,
estão fazendo um desserviço para o futebol. Você fazer uma crítica ao Gabigol, o Gabigol não está no seu melhor momento. Mas eu acho que ali era zoeira. Acho que aquele. Eu sei qual vídeo você está falando. Eu acho Beleza. que ali ele tava meio que. Pô, ele legal. Fala que o cara, tá com o shape melhor que o Gabigol, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer aqui, olha o quanto rendeu o comentário do cara que falou que o Gabigol estava gordo. Aonde isso chegou? Pô, com o Gabigol fininho, Túlio. Uma covardia com o cara que voltou a treinar 2 semanas antes. O Gabigol tá fininho, cara. Né? Então, na minha opinião, um comentário desse, cara, é um desserviço aí, não só para o Flamengo, mas para o futebol. Né? E esse cara colocou o Gabigol aí em maus lençóis, porque tem gente que ainda briga com a imagem, né? Tem gente que briga, tu olha pro Gabigol, porra, tu tá vendo. Alguém tá te falando aqui, mas tu tá vendo, pô. Se ele tá gordo ou não tá, pô. Tu tá vendo. Diferente do Ronaldo lá no Corinthians, que tava rechuchudo, tava um pouquinho fora do peso. Pô, o Ronaldo tá gordo. Beleza, Ronaldo tá gordo. O próprio, aquele que faz gol pra caramba, que jogou no Goiás, que jogava muito, também o Walter. Porra, tu olha, pô, mano, o Walter tá jogando ainda, o Walter tá... Mano, o Walter tá com mais de 100 quilos, Walter. Tá desse tamanho, sim. O Walter tá gordo de verdade. Mas tá jogando, que ele joga muito, ele dá um toque na bola. Meu irmão, então esses você tá vendo. Para você olhar pro Gabigol e falar que o Gabigol tá gordo, meu irmão, é um absurdo. Assim, as pessoas vão falando as coisas para tentar justificar a sua opinião sem... porque a opinião por si só, né, ela não se sustenta e vai falar um montão de coisas, né? Eu acho que, imagina só, provavelmente eu também não devo ter hoje o mesmo corpo de 2019, né? 4 anos atrás. E olha que eu não sou atleta, né? Eu não estou me exercitando todo dia, isso não faz parte do meu trabalho. Mas é a questão de que o pessoal analisa lá, gordura, massa magra, não sei o que, com certeza tem uma diferença, né, de 4 anos. Isso é fato. E aí a pessoa joga aquilo ali no ar, principalmente nas redes sociais, as pessoas compram isso, né? E isso acaba reverberando de uma forma muito grande. Assim como tentam fazer, porque a resistência é muito grande, e brigar com os fatos também, como se o Gabigol nada tivesse feito pelo Flamengo. Né? Assim, é um claro absurdo. Você olha, a gente bota aqui o ranking aqui, Maracanã, o cara é o artilheiro do novo Maracanã, artilheiro do século do Flamengo, o cara tá lá, o cara ultrapassou vários recordes, né, do Zico, e assim também outros jogadores, né? E ficam nessa de querer fazer de um jogador que tá todo mundo querendo, gente. Quem desdenha quer comprar. Essa é a grande realidade. O amor, ele fica ali, ó, do ladinho do ódio. Então eles ficam ali falando do Gabigol, os antes, mas eles têm uma inveja danada de ter um jogador como o Gabigol. Bom, vão deixando o like aí de você, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Alisson Silva aqui, falando que eu não entendo de futebol só porque eu sou mais novo, que o nome dele é Rogério Freitas, vizinho aqui da rua. Disse que ter visto... ele queria ter visto o Zico jogar o Romário e provavelmente o Tricolor falou pra ele que o Cano é melhor do que o Romário. Pô, irmão, vou nem responder isso aí, porque é até uma cinte pro Romário. Mas Túlio, eu concordo, tá? Eu concordo. O quê? Que o Cano jogou... Eu acho que o Cano é melhor... Eu acho que é. Hoje pô. Romário tem 60 anos, pô. O Cano tem quanto? Tá. Aí sim, né? E mesmo assim eu tenho minhas dúvidas, hein? Se deixar o Romário ali paradinho, ele ainda decide muito campeonato. Luciano Costa tá aqui com a gente também, Thiago Mendes, e vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Bom, Bruno Henrique não vai ser relacionado, né, para o duelo contra o Botafogo. O Flamengo vai adotando cautela aí. E assim, enquanto não tem informação, tudo é muito subjetivo. Eu não sei se isso faz parte do processo, não sei se isso já estava no planejamento de tipo ele entrar contra o Curitiba e depois ficar mais alguns jogos fora, mas não sei, ninguém informa sobre isso, né? Mas, né, pelo menos o que coloca aqui a matéria que né, o Flamengo tá tendo uma certa cautela nesse processo aí. Então, na minha avaliação, me parece
ser algo planejado e que esteja dentro ali do cronograma preparado para o Bruno Henrique. Vocês querem falar sobre essa ausência do Bruno Henrique na próxima partida contra o Botafogo, Petit? A gente sabe que o departamento médico está fazendo, né? Quem somos nós para questionar esse tipo de atitude, né? Os caras sabem muito bem como é que está a avaliação dele e isso é incontestável, né, cara? Não tem como. Não adianta colocar o Bruno Henrique em função da ansiedade da torcida, da empresa, do clube, dos patrocinadores, porque é muito arriscado, né? A pessoa, o cara começar a jogar e dar um problema e de novo vai para o estaleiro. Então, tem que tudo no seu tempo, tem que ser calculado e friamente calculado para não dar problema, né? Chega de problema. Essa é a grande diferença hoje que o Flamengo tem, né, Túlio? O Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo, já parado há quase um ano. O próprio Arrascaeta também, que jogou com a contusão que incomodou ele, já está parado há algum tempo. E a gente vê quanto tempo, né, o Flamengo perdeu com o Vitor Pereira, né? Porque se tivesse continuado com o Dorival, ou se tivesse feito a contratação do Sampaoli antes, a gente estaria aqui contando uma outra história, né? O quanto o Flamengo se comporta, se tiver encaixadinho, né? O quanto o Flamengo consegue se comportar com a ausência de alguns jogadores. É isso que outros clubes não aguentam. Tem alguma coisa, é muito enxuto. O próprio Fluminense aí. O Fluminense se perde aí um John Ares por 3, 4 meses, não tem reposição, não consegue colocar um cara no lugar do Cano, um cara no lugar do John Ares. Eu acho que nem do Keno eles conseguem uma reposição. Então fica ali muito enxutinho. Não pode acontecer nada de diferente. Esses caras têm que jogar uma temporada toda sem se lesionar. Se acontecer qualquer coisa, não tem uma reposição. Então, na minha opinião, essa é a diferença do Flamengo. Porque quando chega no meio do campeonato, quando tá todo mundo estourando ali, né, os jogadores, principalmente jogadores que têm uma idade maior, o Marcelo agora já está com um problema na coxa, né? Marcelo já não vai ser relacionado agora ao próximo jogo do Fluminense. Então essas coisas começam a acontecer, né? E o Flamengo tem gás. O Flamengo tem gás para continuar vencendo, né? Cara, é uma pena, Túlio, é uma pena o que a diretoria do Flamengo fez com o início do ano do Flamengo. Cara, é uma pena, porque hoje a gente já poderia ter aqui ganhando, a gente podia ter ganho 2 taças, a gente estaria em outro clima e em um outro nível de futebol. É complicado, né? Eu sei, assim, o que eu posso dizer é que o Bruno Henrique faz falta, né? E continua fazendo e vai continuar fazendo falta pro Flamengo. Poderia ser um jogador que estaria agregando bastante aí ao nosso elenco. Bom, vamos seguindo aqui também, lembrando sempre a galera do like, de se inscrever no canal, né? Cebolinha deu entrevista na Flá TV e ele falou, né? Do tempo perdido no início do ano, né? Mas ele projeta aí um futuro, uma temporada melhor daqui para frente. Abrindo aspas aqui ao Cebolinha, a gente precisava fazer esse tipo de jogo, né? Falando no caso da partida contra o Maringá, que ele marcou gol, não só pelo resultado, mas também pela exibição. Muitas coisas positivas. No jogo passado fomos derrotados pelo Inter, mas vimos evolução e esse jogo contra o Maringá foi para confirmar. Estamos no início de trabalho, mas a gente já vê uma evolução. Nossa equipe começou o ano de uma forma diferente do que gostaríamos, mas a gente viu nesses últimos jogos muitas coisas positivas e isso acaba nos alegrando porque colocamos em prática o que temos treinado. Tenho certeza de que esse ano vamos colher bons frutos. Finalizou aí o camisa 11 e falou o óbvio, né, Petit? Ele só não deu nomes, né? Que é tipo, perdemos tempo com o português e agora que estamos iniciando o trabalho. Verdade, cara. Uma pena, uma pena o que aconteceu com o Flamengo. Eu não sei se vocês estão assim, mas eu tô muito confiante, cara, com o Sampaoli, cara. Eu tô muito confiante, que eu achei que com esse pouco tempo ele trouxe para o Flamengo algumas coisas que outros técnicos não trouxeram, tá? O posicionamento do Gerson, né? Eu até, quando eu fiz o meu vídeo de opinião, eu falei sobre isso. O Gerson hoje, ele atua no meio-campo, atuando pelo lado esquerdo. Quem que faz essa função? De Arrascaeta. Arrascaeta que faz essa função do Gerson, né?
E a gente agora, com o Gerson atuando por esse lado, eu falei com o Nazário que o Arrascaeta está trazendo o Sampaoli, gente, peraí, não é uma comparação, tá? Não estou aqui fazendo uma comparação para a galera que está me vendo. Eu estou falando que o Sampaoli pode estar trazendo para o Flamengo uma coisa que nem o Jorge Jesus trouxe. O JJ, ele jogou praticamente com um time e ele só mudava quando o cara estava lesionado, quando o cara realmente não poderia jogar. Aí ele pegava e trazia outro, né? Agora, o Sampaoli pode estar sendo inédito em 4 anos de Flamengo, Túlio, a gente não ser tão dependente do Everton Ribeiro e da Arrascaeta. Porque aí, o esquema... Não, pode concluir, pode concluir. Esse esquema, né, traz outros jogadores para a posição. Hoje o Flamengo ele joga com 2 triângulos. Do lado direito o Wesley, Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, fazendo as triangulações. Do lado esquerdo é o Gerson, né? O Ayrton Lucas, que também é muito ofensivo, e o Cebolinha no corredor. E o Pedro centralizado, né? Olha quanto o Pedro está sendo beneficiado por esse esquema, Túlio. Ele é municiado pelos 2 lados do Flamengo, e bem municiado pelos 2 lados. E ele tem as características que esse esquema precisa. É alto, é grandalhão, é bom na bola aérea. Geralmente os caras que a gente conhece, dificilmente ele é completo. Quando ele é muito bom por baixo, dificilmente ele é bom por cima. O Pedro não. O Pedro ele é bom por cima, ele é bom por baixo. O que o Pedro não entrega? É uma movimentação a ponto de prender os laterais e os zagueiros. Aquela correria mesmo, aquela intensidade de marcação. Isso o Pedro não entrega. Mas, em compensação, ele te dá, né, um número de gols muito alto, porque ele precisa de poucas bolas para fazer o gol. Então, Túlio, na minha opinião, né, esse esquema favorece o Pedro demais. Foi o único que não foi tão prejudicado nem pelo Vitor Pereira. O Pedro não teve que mudar, assim, drasticamente, não teve que mudar nada, praticamente, nem com o Vitor Pereira. Então, ele acaba sendo ali beneficiado. E o Jorge Sampaoli, com vários esquemas dentro da sua cabeça, e ele não é atrelado aos esquemas, né? Então, ele pode estar trazendo para a gente, Túlio, um Flamengo diferente do que a gente passou a ver nos últimos 4 anos. E aí, mestre Nasa? Cebola deu papo. Cebola? Cara, ele só falou aquilo que a gente está vendo há muito tempo, né? E o ano começou agora. A temporada começou agora. E, infelizmente, começou agora por conta da soberba, né, total da nossa diretoria. Até hoje a gente tem a interrogação da saída do Dorival. Dorival, será que ganharia alguma coisa agora? Não sei. Mas o fato é que é mais fácil você continuar um trabalho do que começar um novo, principalmente da maneira com a qual o português começou. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E aí a gente viu o resultado. Então, assim, o time, você vê que o time, embora esteja jogando com mais intensidade, e a gente viu um time pressionando o Maringá, e aí vai ter aquele bobalhão que vai falar, né? Ah, mas o Maringá é time de Série D. Pois é, mas ganhou o primeiro jogo de 2-0. Ganhou e a gente deu sorte que ganhou de 2 só. Podia ter metido mais, porque o Flamengo estava perdido. E, mais uma vez, foi demonstrado para os doutos em futebol que o técnico, quando mexe corretamente ou incorretamente, o efeito catastrófico ou muito bom acontece dentro de campo. Então, não adianta você ter... Hoje eu estava discutindo isso, inclusive, numa reunião. Uma pessoa estava falando para mim que a gente tem 40 mil estabelecimentos em Maricá. E aí eu falei o seguinte, não adianta você ter 40 mil clientes se o seu produto não for bom.
Se você tiver um produto ruim, você pode ter 1 milhão de clientes. Mas se o produto é ruim, não vende. Então é aquele detalhe, se você tiver dentro de campo um produto ruim, ou seja, jogadores ruins, o time não vai adiantar. Você pode pegar o Guardiola, você pode pegar, ressuscitar o Telê, você pode botar o Tite, com jogadores ruins, não vai conseguir nada. Não tem jeito. Então, é um conjunto, é um processo, é uma corrente. Você tem que ter jogadores bons, jogadores com qualidade técnica boa, ou acima da média, no caso do Flamengo, e você tem que ter um cara com leitura de jogo na beira do campo. Se ele não tiver leitura, o Flamengo não ganha. E isso não sou eu que estou falando. Acabamos de passar novamente por essa experiência constrangedora, patética, vergonhosa, com o segundo português no segundo ano. Né? São 2 anos seguidos que a gente pega 2 portugueses e passa o mesmo recibo vergonhoso. 2022 e 2023. E agora o time, o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas que nós já entendemos que tem uma mexida e que o time evoluiu, isso é ponto pacífico. Um outro detalhe que, não sei se vocês já estão sabendo, mas está lá no Coluna, o Sampaoli deu a seguinte ordem: no vestiário não entra ninguém que não seja do departamento de futebol, departamento médico e as pessoas que estão no meio do processo. Fora isso, não entra. Acabou, dirigente, amigo do amigo, tio do papagaio, do vizinho. Irmão, não. Jogador, comissão técnica, massagista e o preparador de goleiro, preparador físico, e acabou. E isso é para focar, isso é para trabalhar. E eu hoje falei numa opinião. Numa empresa, você entra em determinados locais, nem os funcionários são autorizados a entrar. O avião, por exemplo, só pode entrar o piloto. Se o piloto chegar lá, fechar a porta e falar para os comissários, olha só, não entra mais, acabou. A área é restrita para visitantes, para clientes, para fornecedores. Aqui é restrita a funcionário. Ponto final. E isso é atitude. Isso é visualizar, vislumbrar o que o Flamengo precisa. Precisa de comprometimento, de seriedade, mas também precisa acabar com a palhaçada. O Flamengo não é time de várzea. O Flamengo é um time profissional, tem a 36ª folha salarial mais cara do mundo. Então tem que agir como tal. Não cabe mais amadorismo no Flamengo. E o Sampaoli está mostrando que é com seriedade, com profissionalismo, com comprometimento e com dedicação que isso vai acontecer. E eu estou muito feliz aí e estou bastante esperançoso também com a chegada dele. Ô, Nazário, ele fez isso no Ninho também, tá? No Ninho também, não pode entrar mais ninguém agora, é só jogador também, jogadores, comissão técnica, amigo, o cara vai levar o amigo lá, parceiro, não entra mais ninguém assiste mais o treino, todo mundo fechado. Agora, eu estava até falando aqui com a minha esposa o seguinte, né, que o centro de treinamento do Flamengo é onde você monta a sua estratégia de guerra, pô. Ali tá fechado, ali tu tá montando as suas armas, pô, contra o seu inimigo. Então, dali, não pode sair nada, cara. Qualquer coisa que saia, ajuda o inimigo. Hoje, futebol, todo mundo estuda todo mundo. Então, qualquer coisa que você esconda, prejudica o adversário. O adversário não consegue te pegar. Ou vocês não lembram do dia que o Jorge Jesus escondeu o Arrascaeta do Grêmio? Quanto tempo o Jorge Jesus não escolheu? Não vai jogar. E os jornais, todo mundo não vai jogar. E o Arrascaeta relacionado, 1 hora antes do jogo. Quebrou o Renato, cara. Parece que não, mas quebra. O cara treina um time para marcar um, vai ter que marcar outro. Parece que não, cara, mas tudo, né, é uma estratégia. Então, tudo que vaza do Flamengo, infelizmente, estratégia. O Flamengo é o único clube que, com 24 horas antes, o técnico adversário sabe a escalação do Flamengo. É um absurdo isso. Agora, com todas essas coisas do Sampaoli, isso aí também atrapalha o cara, porque uma hora ele joga no 4-4-2, outra hora ele joga no 3-5-2, outra hora no 4-3-3. Ele é sinistro, meu irmão. Então, isso aí vai atrapalhar o X e também os técnicos adversários. E a gente entra nessa questão que o Petit colocou, justamente aqui do que
dessa questão do esquema, né, das estratégias utilizadas, a formação pelo Sampaoli, de que isso dentro do Flamengo hoje é muito segundo plano. Então, pegando aqui alguns esquemas que ele utilizou, contra o Nublense, que foi a estreia dele à beira do campo, ele usou um 3-5-2. Contra o Internacional, ele jogou no 4-4-2, iniciou, no caso, o jogo assim, né? E contra o Maringá, ele variou entre o 3-4-3 e o 4-3-3. E aí, o Nazário, é uma coisa que dificulta para o adversário. Ele não sabe, né, como vem o time do Sampaoli, né, que ele, né, isso né, segundo a gente vê no noticiário, vem acompanhando, e ele vem fazendo isso, que ele vai armando e formando a equipe conforme o adversário, e mesmo que vaze escalação, porque a escalação só é problema quando vaza, quando perde, meu amigo. Quando ganha, a escalação vazou contra o Maringá, ninguém comentou a escalação depois do 8-2, né? Porque o time venceu. E fica até difícil, mesmo que vaze a escalação, o cara vai falar, pô, será que ele vai com esse time aí mesmo? Será que vai com 3, vai com 2 zagueiros? Como é que você vê essa mudança de filosofia do treinador, que, na minha opinião, tem que ter variação tática? Porque você imagina só, o cara tem uma maneira só de jogar, os times adversários eles estudam, né? Tem profissionais inteligentes, acham uma maneira de brecar aquele sistema, de fazer com que aquele jogo não funcione, e o cara tá preso ali. O Vitor Pereira era assim, eu jogo com 3 zagueiros, 2 alas e acabou. Não tinha mais nada. O Sampaoli já é um cara diferenciado, né? Isso é importante e é fundamental, né? Porque, para quem não lembra, Renato Gaúcho ficou preso, né? O Flamengo entrou, quando ele começou a fazer duas boas partidas, aplicou algumas goleadas, e aí quando alguém começou a entender, quando os adversários começaram a entender que o Flamengo estava jogando de uma determinada maneira, ele não teve leitura, sensibilidade e nem a perspicácia de fazer uma troca tática. O Flamengo, uma variação tática. Ele ficou preso e a gente viu o resultado. E o português, os dois, né, da mesma maneira, e o Sampaoli não. O Sampaoli, inclusive, troca no meio do jogo. Acho que foi contra o Coritiba. Ele começou com 3 zagueiros, de repente ele passou para 2, e aí isso é sensibilidade técnica, né? O cara tá olhando e, não, vou mudar aqui a minha tática para que eu estou vendo aqui que o adversário está aberto aqui, está marcando, ele tem mais força no meio, então eu vou povoar mais o meu meio campo, vou tirar um zagueiro, e aí vou botar um cara mais na frente, vou povoar o meio campo, vou trabalhar tanto defensivamente quanto ofensivamente. E aí você tem que ter essa sensibilidade dentro dos 90 minutos. E é para isso que nós temos 5 opções de troca, né? Quando você utiliza o óbvio pelo óbvio, acontece o que aconteceu com o Flamengo. Então é vital essa leitura, essa atitude, né? E principalmente a maneira como ele se comporta dentro de campo. Não estou falando do fato dele estar andando 12 quilômetros na beira do campo, não. Mas estar ali apontando, gritando, chamando atenção, vem para cá, vai para lá, o fulano está errado, desce, Beltrano, sobe e tal. Porque quem está em campo não está tendo a visão de quem está fora. E ele é um excelente treinador. E ele, com a visão que tem, ele acaba posicionando e reposicionando o time dentro de campo, o que acaba fazendo a diferença. Então, um grande time tem sim um grande técnico. Não adianta que falar, não, vamos lá, vamos lembrar a fala do senhor Renato 71 Portaluppi. Eu com um time de 200 milhões eu faço e aconteço. Não fez nada, veio para cá e passou vergonha. Então, o cara tem que entender do riscado ali fora de campo, porque senão a gente dá um tiro na água. E isso, como eu falei, né, é importante demais e demonstra muito da qualidade do treinador, né, Petit? Demonstra, né? Demonstra, porque ele é um CDF do futebol, Túlio. Ele brinca com os esquemas na mão dele. Ele brinca. Ele não é atrelado a um. O que acontece, Túlio? Às vezes você como técnico, você tem uma temporada que foi muito boa, né? E você ganhou títulos dentro desse esquema. Vamos supor que isso aconteceu há 5 anos atrás. O cara fica com aquilo na cabeça e acha que tem que jogar só com esse esquema. Ele não consegue perceber que ele vai chegar em um clube
que não tem jogadores para ele jogar no esquema preferido dele. Então ele não se adapta. É aquilo e acabou. Como foi com o Paulo Souza e como foi com o próprio Vitor Pereira. Eles não se adaptam, né? E o Sampaoli, ele falou isso numa entrevista que eu estou falando aqui. Ele falou, se eu, né, chegar no Flamengo e não entender que esse time do Flamengo é um time que tem que jogar com a bola o tempo todo, e eu que tenho que me adaptar ao elenco, eu vou estar fadado ao fracasso. E é verdade. Ele entendeu como o Flamengo funciona. Ele entendeu. E a gente torce para que esse trabalho dê certo, né, cara? Para mais técnicos, né? Como o Sampaoli, como o JJ, o próprio Fernando Diniz, que eu só não torço para ele porque ele está no Fluminense, mas é bem clubista mesmo, quero que ele perca tudo, mas também é um técnico inteligente. E se você busca visar o futebol brasileiro, isso é bom, Túlio. Porque, pô, Túlio, tu sentar, às vezes a gente gosta de futebol, né? Aí tu senta na frente da televisão, Túlio, 2 times na retranca, Túlio. 2 times esperando um errar. É igual aquela luta que ninguém vai para cima de ninguém, espera um cair para dar um chute na covardia. É esse o jogo ruim, pô. Jogo ruim. Você não senta na frente da TV para ver um bom jogo por causa desses caras, né? E passa pelo Flamengo, como o Nazário falou, passa pelo Flamengo aí 2 portugueses que passaram vergonha. Mas por isso também, o Flamengo acerta com o JJ. Beleza, deu tudo certo. Pô, Túlio, mas não é todo técnico português que é bom. Vamos supor que o Diniz vai pro Benfica e o Benfica ganha tudo lá. Aí os caras vão vir aqui contratar Celso Roth, vão vir aqui contratar esses caras aí. Mano Menezes. Pô, meu irmão, tem técnico ruim pra caramba aqui também. E o Flamengo não percebeu. O Flamengo, o amadorismo, né, que ainda impera dentro do clube, não faz análise nenhuma do que contrata. Ou se faz errado, né? Porque erra muito. Se erra muito ainda dentro do Flamengo. Quando tem um técnico igual o Sampaoli, o Túlio, aí eles ficam famosos. Sabe por que eles ficam famosos? Porque é o Sampaoli. O que a gente falou aqui? Né? Que o Sampaoli barrou todo mundo no Ninho do Urubu e barrou todo mundo também dentro do vestiário. Isso deveria ser notícia ou deveria ser uma coisa normal? Pô, quantas pessoas tem dentro do Flamengo que já poderia ter tomado essa atitude antes do Sampaoli? Então são coisas, cara, que você vê que tem gente que se não trabalha, trabalha pouco. Ou se enxerga, não tem moral para chegar e falar e cobrar e fazer. Porque o Sampaoli chega e faz, e sabe o que vai acontecer, tudo? O Sampaoli vai falar, eu quero lateral tal, eu quero zagueiro tal. Aí sabe o que acontece? Aí a diretoria só tem a função de ir lá contratar o que ele quer, não participa. Aí dá certo, aí eles ficam famosos, como eles ficaram com o Jorge Jesus. A incompetência, se vocês trabalham mais do que eu, né, a minha incompetência não aparece, porque vocês dois estão fazendo trabalho por mim. Então é o que acontece, infelizmente, dentro do Flamengo. E ainda falo mais, se o Flamengo tem, desde o JJ, em todas as funções, o melhor profissional possível dentro do país ou até de fora, dificilmente o Flamengo não tinha atingido a hegemonia do futebol. Porque esses caras dentro do Flamengo atrapalharam o Flamengo a ganhar. Já ganhou muita coisa, mesmo assim. Ganhou coisa pra caramba. Imagine se ele tivesse errado menos, Túlio. Imagine se não tivesse vindo um Domenech. Imagina se não tivesse vindo um Paulo Souza. Imagina onde o Flamengo teria chegado. O que é que a gente teria... Quantos mais títulos o Flamengo teria ganho? Então o Flamengo tem que aproveitar para não errar mais. Eu sempre digo, Túlio, hoje o maior campeonato pra gente é a Taça Libertadores, não é? E hoje, Túlio, a gente não tem mais os argentinos, Túlio, por causa da situação financeira do país. Essa é a grande realidade. E os argentinos são a pedra no sapato de todos os clubes brasileiros. Então o Flamengo, como passa uma boa fase financeira, o Flamengo tem que aproveitar, Túlio, de daqui a uns 10 anos, a gente ter mais uns 4, 5 títulos e buscar realmente a hegemonia da competição. Eu acho que o Flamengo tem que pensar assim.
daqui a 4 anos, a 10 anos, a gente ganhar mais uns 5 títulos, aí ser 8 vezes campeão da Libertadores. Porque é capaz, porque a gente sabe que o futebol brasileiro de todo futebol brasileiro não, o futebol mundial é capitalismo, irmão. Você contrata os melhores para ganhar os maiores títulos. Não adianta, você não vai ganhar título grande com time ruim. Tem que dar tudo certo na hora certa. Não adianta, tem que acontecer muita coisa para dar certo. E hoje o Flamengo tem que buscar a hegemonia do futebol da América do Sul. É o que eu entendo. E para isso, em cada lugarzinho, o roupeiro tem que ser o melhor, o massagista tem que ser o melhor, o preparador de goleiro tem que ser o melhor possível. O Flamengo tem que ter o melhor em todas as funções, Túlio. Porque tem grana para isso, é recado um bi. Tem grana para isso. Não é colocar amigo, não é colocar gente despreparada e nem pessoas que fingem que trabalham. É isso aí, a gente vai seguindo aqui, ó, pedindo pra galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Alisson Silva comentando aqui, já imaginou o Simon Léo trabalhando de coveiro. Jaqueline Santos, Francis está aqui, Leandro Martins interagindo com a galera. E vão deixando aí o like, se inscrevendo. E, ó, vote no Coluna do Fla, lá no prêmio IBEST, a gente está concorrendo à categoria Esporte. Tem um QR Code aqui na tela, o link fixado também aqui no chat. E, ó, continuando falando de Sampaoli, a gente teve uma revelação hoje, que é do jornalista, cadê aqui, ó? Alexandre Losetti, que é de uma participação passada do Sampaoli lá no Sport TV, né? Foi em agosto de 2022. E ali ele falou nos bastidores como ele viu o Flamengo, né? O Sampaoli não estava. E ele, abrindo aspas aqui, no caso, ao jornalista. Ó, quando entrevistamos o Sampaoli no ano passado, ele nos confidenciou o seguinte: eu vendo esse elenco do Flamengo, eu penso no PSG, na França, no Bayern de Munique, na Alemanha, no sentido de sobrar nas ligas nacionais. Olha, tem esse tipo de comparação, eu vou ser bem sincero, eu não gosto. Eu acho que o Flamengo tem que fazer a sua identidade. O Flamengo ser o Flamengo do Brasil. O Flamengo não tem que ser o Bayern de Munique da América do Sul, o PSG, até porque o PSG, vamos combinar, né? Passou da França e não ganha nada, né? Então eu não quero ser PSG, eu quero ser time que ganhe Champions League. Então, entendo o que ele quis dizer, claro, né? É uma figura ali, é uma analogia, uma figura de linguagem, mas eu não curto muito essas comparações, não. Mas, Nazário, o homem tá pensando grande, né? Eu também não sou chegado a esse tipo de comparação, até porque a gente tem a nossa característica, né? E eu acho que 2019 fez com que nós começássemos a pensar em construir uma hegemonia. Nada ruim pensar nisso, né? Não ofende ninguém. Acho que é muito natural, até porque a gente vê, e aí eu não estou falando de somente grana, mas a questão de organização, a questão de elenco, né? A questão de entrosamento. E a gente tem mais é que buscar isso. Cada um busca aquilo que pode, né? A escada, ela tem aquele degrauzinho. Então, por exemplo, o Vasco vai buscar não cair. O Botafogo continua sendo um bairro lindo do Rio de Janeiro. O Fluminense ganha carioca, bicicleta, coisa e tal, e não passa disso. E a gente está preocupado em consolidar a nossa hegemonia aqui na América do Sul. Então, é isso que a gente vai correr atrás. Acho muito salutar, acho bastante importante ter esse pensamento, né? E discordo de quem fala 2019 é para botar na prateleira e acabou. Não, 2019 tem que ser um modelo para a gente, e a gente pode chegar em 2019, sim, basta aplicar a mesma, não a mesma situação, mas eu acho que buscar os mesmos meios, né? E o tempo vai passando, o elenco vai envelhecendo, novos talentos vão surgindo. A gente está vendo aí vários jogadores novos surgindo, alguns foram embora. Então é isso que o Flamengo tem. O Flamengo tem uma plena renovação do seu elenco, dos seus talentos, e a gente está vendo, né? Então, os 8-2 mostraram para a gente que nós podemos, sim, alcançar a hegemonia, basta trabalhar da maneira correta, ter resiliência, ter humildade
e saber onde nós temos que mexer, né? Se nós tivermos essa direção, essa conduta, eu acho que o Flamengo pode chegar sim, mas precisa ter muita consciência para poder trabalhar da maneira correta. E aí, Petit, como é que você vê essa declaração do nosso querido Sampa? Pensa grande, ele pensa como eu penso, né? Claro, a gente fazer uma analogia ao PSG que não ganha, por exemplo, a Champions, né? Que é a nossa Libertadores da América aqui, mas eu entendi bem o que ele quis dizer, né? O Flamengo tem tudo, o tamanho da torcida, uma torcida gigantesca, um torcedor apaixonado, um torcedor que chega junto, e você com uma arrecadação gigantesca, né? Então, isso tudo juntado, isso tudo junto, dentro de um balaio só, faz o Flamengo ainda muito forte. Tudo. A gente fraco, tudo. Vira e mexe, a gente beliscava um títulozinho, aquele da Copa do Brasil, tudo. Pega aquele time, tudo, que time horroroso, pega peça por peça, né? E o Flamengo lá, campeão da Copa do Brasil, aquela arrancada de 2019 com o Palmeiras lá na frente, o Flamengo foi lá e ganhou. Por mais que a gente não ganhasse todo ano, vira e mexe, a gente ganhava um negocinho, porque o Flamengo é muito grande. E trabalhou no Flamengo muitos jogadores que jogaram no Flamengo não tinha a menor condição de chegar no Flamengo. Os caras chegaram tudo, chegaram vestindo o manto sagrado, tudo. Aqueles caras. E o Flamengo, desculpa, gente, o seu torcedor, toda essa atmosfera, fez o Obina virar melhor do que o Eto'o, fez muito jogador jogar demais, tem jogador que só conseguiu jogar ali. Então, imagina isso tudo, Túlio, trabalhado certo. Assim, com muito trabalho e pouca sorte, mas competência, muita competência. Entendeu? É isso que o São Paulo enxerga. Enxerga no Flamengo um clube diferente de todos os clubes do Brasil. E hoje a gente busca, né, isso também na América do Sul. Ô, Túlio, falava em Libertadores com a gente começava a tremer, Túlio. A altitude, então, Deus me livre, a gente nem dormia com o jogo na altitude, Túlio. A gente nem dormia. Você lembra do que aconteceu quando a gente ia jogar no Paraná? As goleadas para Atlético Paranaense, Paraná, aqueles clubes lá, aqueles clubes tudo lá. Pelo amor de Deus, tudo. Então, o que o Flamengo é hoje, né? Eu sempre digo que o Flamengo depois de Cristo e antes de Cristo, né? Que é 2019. Então, esse novo Flamengo, como eu gosto de chamar, é um Flamengo que vai incomodar muito. E o alento de quem não gosta do Flamengo é isso aí, ó. Um dia eles dão uma sorte de bater aí no Flamengo o Paulo Souza, um Vitor Pereira. Isso é um alento para eles, porque eles sabem que o Flamengo, parceiro, é um trem-bala e passando por cima de todo mundo. Quando acontece isso, o Flamengo dá uma freada, começa o torcedor, que é o seu maior incentivador, né? Começa a jogar contra, é muita pressão, é muita coisa que vai acontecendo nos bastidores. Agora, Maracanã, Flamengo bem financeiramente, jogadores de qualidade, e a torcida apoiando, acreditando, Túlio, é muito difícil de segurar o Flamengo. Eu dei 10 pro Sampaoli. Já jogou 3, falta 7. Eu falei hoje aqui com o meu porteiro. Eu falei para ele, ó, mais 7 jogos. Não tô falando que o Flamengo vai ser invencível, porque nenhum time é imbatível. Mas para ganhar do Flamengo, quando o Flamengo estiver no seu ápice do preparo físico, e tudo vai ter que suar sangue. Vai ter que jogar demais ou dar muita sorte. O cara dá 2 chutes lá, a bola entrar. Porque se isso não acontecer, meu camarada, a gente vai ver um Flamengo aí muito, mas muito forte mesmo. Isso aí, ó. Lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? E também vote no Coluna do Fla no prêmio IBEST 2023. Ó, tá aqui, ó, abaixo do Petit, ao lado do Nazário ali, ó, QR Code para você votar. E também, né, aqui o link fixado no chat ali, ó. Olha lá. Petit falando, ó. Aliás, Petit, perdão. Yuri Reis. Petit tá na beca hoje. É que sextou, né? Sextou, pô. A Jaqueline Santos falando vender. Olha só, o cara que é casado
Segunda-feira e sexta-feira é a mesma coisa, irmão, não muda nada. Alisson, Morto, game over. Game over. Hoje eu vou buscar a minha filha, né? Então já viu aquele sextou maravilhoso, ano plantão, pai, quero jogar videogame, pai, quero jogar, pai, quero comer doce, pai, quero isso. Aquela doideira, né? E vamos que vamos. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, que data abre o mercado da bola no meio do ano? Cara, é junho ou julho, não sei de cabeça, mas a gente pode olhar daqui a pouco. Vamos falar, inclusive, de mercado da bola, né? Que as informações aí dão conta, né? Flamengo confirma negociação para renovar o contrato do Gabigol. A informação foi confirmada, na verdade, pelo diretor executivo de futebol do Flamengo, né? O Bruno Spindel. Segundo o dirigente, o desejo do clube é ter o jogador por muito mais tempo. Ele, abrindo aspas aqui, em entrevista ao Sport. É um grande ídolo do Flamengo, da nação, somos muito gratos a ele. É óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo. É o nosso desejo. Ele é muito feliz no Flamengo, é o desejo de todos. Espero que seja possível em um futuro breve. A gente já iniciou as conversas. É um processo cauteloso, cuidadoso. Espero que dê certo, né? Essa foi a entrevista. Ele tem um vínculo, o vínculo atual do Gabigol é até dezembro do ano que vem, né? Então, assim, a ideia do clube aí, no caso, de adiantar, né, nesse processo de conversa já para renovar, para evitar um possível assédio ao jogador. Mestre Nasa, e aí? Tem que renovar com o homem? Com toda certeza. E eu acho muito salutar essa conversa, mostra que o Flamengo valoriza o Gabigol, né? Isso é bom, porque deixa ele confiante nesse projeto que ele já vem há 4 anos. E é aquele detalhe, cara, não consigo, por mais que você deixe a emoção e a história de 11 títulos, 142 gols, se isso não for pesar na decisão de renovar com o Gabigol, eu não sei o que pode servir de instrumento para incentivar essa renovação. Para mim, maior ídolo do Flamengo atualmente. Quando você pensa em Flamengo, você pensa em Gabigol, amado pela torcida, grande parte, né? Tem uma meia dúzia de bobalhão que não gosta dele, e odiado pela torcida adversária, por todas. E isso, para mim, é muito bom. Eu adoro isso. Quando você tem um jogador que é odiado pelas outras torcidas, cara, é sinal que ele é eficaz. Existiu um jogador do Flamengo, não sei se vocês já ouviram falar nele, inclusive numa resenha aí do Miller, com o Pilhado e o Vampeta, ele falou que quando ele era juvenil, morava embaixo do Morumbi, ia jogar Flamengo e São Paulo. E tinha um tal de Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico, não sei se vocês já ouviram falar, que as torcidas de São Paulo batiam palma para ele. Então, quando era Flamengo e São Paulo, o estádio inteiro batia palma para o Zico. Flamengo e Santos, mesma coisa. Flamengo e Palmeiras, mesma coisa. Flamengo e Corinthians, mesma coisa. Porque o torcedor, embora ele trabalhe com a paixão, né, a paixão é que move a sua roda da torcida, né, vamos dizer assim. Ele sabe reconhecer num jogador adversário que tem todo o respeito, né? Eu não me lembro de outro jogador que tenha sido aplaudido pela torcida adversária. E o Zico tem isso. Eu canso de falar, ou melhor, não me canso de falar que outro dia eu encontrei o Reinaldo, que jogou no Flamengo. Ele agora é treinador do Maricá Esporte Clube, que está na Série A2 agora do Campeonato Carioca, vai ser agora esse mês. E eu mostrei para ele até uma foto que eu tirei com ele num workshop que o Zico estava. O Zico foi o último a falar. Foi na Barra da Tijuca. Quando o Zico entrou na sala, no auditório, estava falando o ex-médico da seleção brasileira. O Zico entrou e ele foi percorrendo da porta até o palco todas as pessoas que estavam na sala, e não eram poucas, já era um auditório, todas as pessoas levantaram e começaram a bater palma.
ele não tinha nem dado bom dia ainda. E assim, o Zico é uma divindade, né, cara? Então, embora o Zico não seja a pauta desse assunto, mas eu acho que o Gabigol precisa dessa garantia, desse afago, desse carinho, porque, ao contrário do que meia dúzia pensa, ele é muito importante para o Flamengo, é novo e ainda tem muita lenha para queimar. Então, eu acho que é super válido esse processo aí de renovação nesse momento, embora o contrato dele vá até o final do ano que vem. Mas caldo de galinha e precaução não faz mal a ninguém. Essa parada, né? Caldo de galinha. E aí, Petit? Renova com o homem? Eu daria logo mais 5 anos, largava mais 5 anos de contrato, aí ele agora tá com 26, né? Terminaria lá com 31 anos. Ficava bonito os trabalhos aí lá de rediscutir o contrato com o Gabi, né? E aí, inclusive, havia, rapidinho, só para te dar um molinho, né? Há uma discussão nas redes sociais se o Gabigol, depois do Zico, é o maior jogador, né, da história do clube. Tu quer que eu responda isso? Se quiser. Na minha opinião, é. Abaixo, ele pode, de repente, não pode ser o maior jogador, né? Que tem aquela coisa do cara ser do jogador e do ídolo. O Zico foi o maior jogador e o maior ídolo da história do clube. Eu acho que nunca vai deixar de ser, porque o Zico consegue conciliar bem isso, né? Agora, o Gabigol, ele, como ídolo, ele é o maior após o Zico. E se ele tivesse acho que ele não faz questão disso também. Acho que cada um também tem seu jeito. Se o Gabigol fosse um cara mais simpático, seria maior ainda do que ele já é. Não estou falando aqui que ele tem que ser, tá, gente? Cada um tem o seu jeito e cada um é o que é. Não adianta forçar a barra. Mas o que o Gabigol já ganhou, o que o Gabigol já decidiu, né? Dificilmente terá um outro jogador aí que chegue aí a esse nível, né? A gente estava muito carente. Eram 40 anos sem uma Libertadores, que é o título que a gente buscava. O cara veio aqui, decidiu a outra e quase decidiu a terceira, porque não passava mais nada no Palmeiras. Não passava mais nada. A virada era questão de tempo. Mas não aconteceu, né? E o Gabigol se tornou, né, aí a imagem desse novo Flamengo. E outra, Túlio, ele tá feliz, Túlio. Ele tá feliz, ele quer se ficar velhinho, parceiro, e não poder andar nas ruas, né? Porque o Gabigol hoje, Túlio, ele pode sentar com a família e falar, olha só, já ganhamos tudo. Vamos ganhar um dinheirinho agora? Vamos ganhar um dinheirinho? A proposta que vinha aí, que me pagar igual o Hulk fez. O cara quer me pagar 5 milhãozinho aí, eu vou embora. Faço aí 2 temporadas, ganhando 5 milhões, 4 milhões por mês. E ele prefere ganhar, né, jogar no Flamengo, né? Que, como o Romário falou, né? Não sei se vocês viram. Flamengo, Rio de Janeiro, artilheiro e solteiro, meu parceiro. Ai, papai, hein? Tem coisa melhor do que isso? Quando o Gabigol morrer, Túlio, no mínimo ele tem que ir pro inferno, porque se eu for pro céu e encontrar Gabigol, Romário, se eu vou chiar pra cá, Ronaldinho, eu vou chiar pra lá, Deus, não, aí não. Aí é covardia. Já deu tudo pra ele na terra, meu parceiro, e trazer ele pra cá, aí não. Mas eu acho que o Gabigol vai casar, pô. O Gabigol acho que tá pra casar aí com a irmã do Neymar, né? Vai ir de volta. Pô, aí, cara, volta essa parada dele com essa mina aí é um bagulho muito doido, mano. É um bagulho de alma mesmo, nem separa, irmão. Se eu pudesse falar alguma coisa pra ele, eu ia falar... se eu pudesse falar uma coisa pra ele, eu ia falar, é cilada, Bino, é cilada. Mas, ô Nazário, ela dá uma sorte pra gente danada, Nazário. Toda vez que ele tá com ela, ele arrebenta, meu irmão. O cara tá feliz, né? Pô, tá feliz. Ela deve ter uma parada diferente. Ela não é patricinha de raiz, ela foi pobre, ela sabe como é que é o
o riscado da parada. Eu quero ver meu artilheiro aqui, ó, o Yuri Reis falou só o Petit para eu rir. Eu quero ver meu artilheiro feliz. Se ele tá feliz, tá fazendo gols, aí tá tudo certo. Bom, agradecer geral aqui que fechou com a gente. Lembrando, né, a galera de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Amanhã a gente já tem pré-jogo, né? Domingo a gente tem Flamengo e Botafogo. Convido vocês mais uma vez de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. E, ó, tem aqui, ó, o QR Code na tela para votar no Coluna do Fla pro prêmio IBEST 2023. Mestre Nasa, saudações, seu destaque final. Gente, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Túlio. Obrigado, Petit. Obrigado, nosso Leandro Ledo. Obrigado a galera que está acompanhando a gente. Cara, eu acho que o meu destaque final é a torcida do Flamengo. Eu sempre ouvi dizer, né? Inclusive o mestre Nelson, o Nelsinho, eu tenho intimidade, eu chamava ele de Nelsinho. A unanimidade é burra, né? Mas se todos apoiarem o Gabigol, não é burrice, não. É inteligência. A gente teve muitas coisas com ele e podemos ter muito mais. Ele é um cara absolutamente dedicado ao Flamengo e merece muito mais consideração. Ele é um cara que está junto com a gente e brigando por nós. E vamos que vamos. Amanhã tem pré-jogo, domingo, mais uma vitória em cima do Foguinho. Meu camarada Petit, meu amigo Petit, boas noites. Seu destaque final. Boa noite, meu amigo Túlio. Valeu, meu parceiro Nazário. Valeu, Leandro da produção. Toda a galera que está aí. Muito obrigado a você que segue o nosso canal. Obrigado a você que deixou o seu like. Obrigado a você que ativou e que votou também, né, no Prêmio IBEST. Muito obrigado, galera que quiser me seguir aí, @Plaparódiasclube. A galera que vem pelo Coluna, eu sempre sigo de volta. Tamo junto e misturado e vamos pra cima do Botafogo bonito, hein? Vamos dar uma paulada neles que eles estão merecendo. Aproveitar esse jabá, né? Porra, vou compartilhar a tela aqui, vou pedir pra produção aceitar aí. Hoje começou a pré-venda do meu livro aí, ó, 20 sonetos de amor e outras poesias. Então você vai em qualquer rede social minha aí, tem o link lá na descrição, lá na descrição, na bio, né? E aí você tem, né, já o livro físico à disposição, né? Pré-venda, vai receber a partir de maio, e o e-book também, versão digital para a galera que gosta de ler aí no Kindle, essas coisas aí, no celular e tal, tem disponível também. Então vão lá dar uma força, precinho tá baratinho, tá aquele, ó, tá mais barato. O e-book, então, o e-book tá muito mais barato que o suco que o Simon paga quando ele acorda de manhã para tomar café, o Nazário, tá? Menos de 10 prata, pô, tá de brincadeira. Então dê essa força aí, leiam, né, que é sempre bom, leiam aí. Então tem sonetos aí, poesia clássica, poesia livre, poesia do jeito que você quiser. É só colar com a gente, tudo nosso, nada deles. Eu vou aproveitar o Coluna, esse canhão de audiência, né, para fazer aquela publicidade grátis. Não é não, Petit? Não é não, Nazário? Porra. Tá certo. Né? E vamos convidando aí a galera. Compre o 20 sonetos e poesia de amor que você vai se dar bem. Inclusive, ó, em outras palavras, isso é um manual para você morder mais um bocado de língua. É bom. Ajuda, né? Eu já compartilhei lá, já tá lá no meu Instagram lá pra galera ver. Valeu, agradecendo geral. Tudo nosso, na hora deles. Alô, produção. E aí, Leandro? Até amanhã. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna.